Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua companhia e sua audiência mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é compra de votos. Nessa época eleitoral, um tema super interessante para a gente tratar aqui e principalmente tentar combater essa prática que existe em todo o Brasil. E para isso nós estamos recebendo em formato virtual a doutora Rita de Cássia Biazon, ela que possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, e atualmente é docente da Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, do campus de Franca. Ela também tem pós-doutorado em Ciência Política pela Universidade de Valladolid, na Espanha. Doutora Rita, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Obrigada, o prazer é meu. A doutora Rita, ela coordenou uma pesquisa que entrevistou várias pessoas do dia 23 de março a 28 de maio sobre a questão da compra de votos. Um dos detalhes dessa pesquisa era a compra de votos. Foi realizada pelo Instituto Não Aceito Corrupção. E o resultado dessa pesquisa com relação à compra de votos chama demais atenção. 62% dos eleitores brasileiros entrevistados disseram que conhecem alguém que trocou o voto por dinheiro. E 54% relataram ter sofrido pelo menos uma tentativa direta de corrupção eleitoral nos últimos 10 anos. Para a gente que não está habituado com esse tema, doutora, é assustador ver esse resultado aqui, né? Como é que surgiu essa ideia dessa pesquisa e como é que ela foi realizada? Essa pesquisa ela é realizada a cada 2 anos, sempre em período eleitoral. E neste ano especificamente, ela foi ampliada, foram 2.026 entrevistas, né? No Brasil todo, então todos os estados participaram dessa pesquisa. Ela tem um índice de confiança de 95 com uma margem de erro de 2%. É uma pesquisa muito precisa, né? Ela foi aplicada por uma empresa que é especializada em entrevista por meio de plataforma eletrônica, que é a Ágora, e ela foi dividida em várias partes, essa pesquisa. São 3 partes relevantes. Antes de chegar na questão da corrupção, do compra de votos especificamente, o que nós estabelecemos foi tentar ver com o entrevistado como ele colocava a corrupção dentro de uma plataforma de prioridades dele. E, surpreendentemente, em relação à última pesquisa que nós realizamos em 2022, a corrupção deixou de ser uma prioridade no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul. Ela praticamente de um quarto lugar, terceiro lugar que ela ocupava em 2022, esse ano ela foi para 17º, último lugar. Por quê? Porque para o entrevistado tem 3 pontos que são prioritários: saúde, educação e segurança. Então, os estados que têm uma demanda maior, por exemplo, por questões de saúde, ele aparece com um índice mais elevado. Óbvio, o que que significa a corrupção não ser uma prioridade? Significa que, nos últimos anos, comparando com as pesquisas anteriores e com essa, os governos têm deixado de priorizar o tema, quer por meio de uma propaganda, quer por meio de uma conscientização em período eleitoral. Então, você tem um deslocamento da questão da corrupção como algo não prioritário. É como se eu dissesse: olha, o Brasil não tem mais esse problema, né? Então, tem os dois lados e repercute isso de uma forma muito presente com entrevistados. E aí, numa segunda parte, nós fizemos o seguinte: nós estabelecemos várias situações onde nós demos, assim, qual é o grau de aceitação, do entrevistado em relação à corrupção passiva. Então, ao invés de perguntar corrupção passiva, o que que nós fizemos? Nós fizemos a seguinte situação: uma padaria, um restaurante convida policiais para refeições ou café da manhã como cortesia. Como ele classifica isso? Aceitável ou não aceitável? Então, assim, essa curva coloca que questões que dizem respeito, são 12 perguntas, então é muito ampla, não daria para especificar tudo aqui, mas qual é a leitura que nós fazemos em relação aos valores éticos? Quando diz respeito a algo pessoal, então, por exemplo, eu saí, eu ultrapassei o limite de velocidade, fui parado numa rodovia
e o guarda me multou, ia me multar. Daí eu expliquei que minha mulher estava dando à luz ou que estava passando mal, eu precisava ir para o hospital urgente, o guarda relaxa essa atividade. Então, quando diz respeito a essas questões do dia a dia que afeta o indivíduo diretamente, há uma maior tolerância em relação a essas proposições. Quando diz respeito ao Estado, ao governo, à administração pública, existe uma menor tolerância. Então, por exemplo, alguém que falsifica documentos para obter algum tipo de vantagem, uma bolsa, um seguro, alguma coisa do gênero, é menos tolerado do que em relação às demais. Então, conforme você vai traçando isso, você vai tendo um perfil do que é essa aceitação não só em relação à corrupção, mas também em relação às práticas. E aí nós aplicamos em todo o Brasil uma pergunta que era exatamente para identificar em que medida, que é a última questão, né? A compra de votos deixa de estar no nosso cenário político. Porque após a aprovação da Lei 9.840, havia uma compreensão de que essa lei seria suficiente para coibir compra de votos. E, para nossa surpresa, nós fizemos a pergunta, não é só no último ano, mas nos últimos 10 anos, se alguém teria recebido alguma coisa pelo voto. A surpresa foi que 48% recebeu em dinheiro, 25% em espécie, então saco de cimento, arroz, ou alguma coisa do gênero, 22% em serviços. O que que é isso, serviço? Ah, você consegue me facilitar uma consulta, uma coisa do gênero, alimentos e benefícios. Somando tudo isso, o que que aparece? Uma coisa assustadora. 62% conhecia alguém que teria recebido algo em troca do voto, especificamente por dinheiro ou bens. E disso, qual era o valor recebido? R$ 50 a R$ 100. Era a maior concentração. O que é muito preocupante, né? Porque o voto é algo que está diretamente vinculado a questões de democracia, a lisura do processo. Então, quando existe uma compra em todos os estados, tudo bem que você pode identificar em alguns um menor índice. Isso chama atenção porque alguém não está fiscalizando, é isso que evidencia. Professora, como vocês fizeram essa pesquisa no Brasil todo, como a senhora explicou, é possível mensurar mais ou menos regiões, estado, qual estado que o voto foi mais caro? E o que que isso pode representar? O voto mais caro foi no Rio, foi na região sul. O valor foi de R$ 142,88, seguido do Centro-Oeste, R$ 140, Sudeste, 139, Norte, 138 e Nordeste, 124. Então, esse voto tem um valor. Quer ele em espécie, quer ele em mercadoria, você teve uma atribuição de valor a esse voto. Então, numa média, daria ali R$ 125, R$ 128, é a média do valor do voto no Brasil. O Não que dá, é muito preocupante. não dá para dizer que não teve nenhuma região no país que ficou isenta. Todos os lugares houve compra de voto. Que coisa, né? Todas as regiões, em todos os estados aparece esse indicativo. E a gente tem que tentar entender, eu não sei se a pesquisa consegue pensar nisso, ou pós-pesquisa, né, a gente pode trabalhar nessa questão. É claro que é cultural, mas como mudar isso? Por que que o cidadão aceita, sendo que é claro e óbvio que se o político está comprando o voto, mal intencionado ele não está com boa intenção, né? Se ele precisa comprar, praticar um crime antes de assumir o seu mandato, é óbvio que quando ele assumir, ele vai ser mais criminoso ainda. Como é que a gente consegue trabalhar isso? Qual que é o pós-estudo que vocês têm sobre isso, a reflexão, doutora, nessa situação? Olha, essa questão, assim, quem oferece o valor para o voto nunca é o político, é o cabo eleitoral. Até mesmo porque, se houver alguma denúncia, o político se isenta de qualquer compromisso ou qualquer envolvimento em relação ao ato do cabo eleitoral.
Aí, qual foi o que que nós fizemos? A pergunta que nós fizemos é, ah, como essas pessoas conseguem encaminhar uma denúncia, né? Por exemplo, se eu sei dessa irregularidade ou de qualquer outra, que eu acho que vincula, quais são os canais de denúncia que eu poderia encaminhar para as autoridades ou alguma coisa do gênero? E, surpreendentemente, as pessoas sabem como fazer esse encaminhamento, né? 51% do público feminino, por exemplo, dentre os 32% que respondem, disseram que conhecem e sabem como fazer, como que existe canais de denúncia, mas há uma dificuldade. Não se sabe como chegar a esses canais de denúncia. Então, é como se eu dissesse o seguinte: olha, eu soube de uma pessoa que vendeu o voto. Ah, você sabe que você pode denunciar isso? Sim, posso denunciar. Mas você sabe como fazê-lo? Não, não sei. Então, eu acho que aí vem a outra ponta, né? Ah, criar meios mais acessíveis, isso envolve a questão de transparência no Brasil e acesso à informação, criar mecanismos mais acessíveis, traduzidos daquela linguagem difícil que existem no site do TSE, de todos os tribunais, para que o cidadão comum possa, em poucos minutos, encaminhar essa denúncia. Doutora, vou fazer uma reflexão aqui, aproveitar a sua experiência, a sua capacidade sociológica aqui para filosofar um pouco, né? Isso não é muito óbvio? Não seria o próprio TSE parece que dificulta os meios para que essa denúncia chegue? Será que isso é tão presente nas eleições que melhor a gente nem saber, porque senão vai dar muito trabalho? Estou fazendo aqui uma reflexão para tentar entender o motivo, né? E também a impunidade no Brasil, a gente sabe que é um problema gigantesco, né? As pessoas acabam denunciando. Quantas vezes a gente já não viu pela imprensa, e que inclusive hoje, entrando naquela questão que a corrupção não é mais prioridade, parece que a imprensa também não tem noticiado tanto mais a corrupção como fazia antigamente, não existem mais as reportagens investigativas, mas quando mostrava lá as compras de voto, sempre parece que não dava nada, né? Como é que é essa relação da impunidade com a denúncia das pessoas? As pessoas, na sua visão, na sua opinião, estão desacreditadas do sistema? Eu acho que as pessoas entendem o seguinte: existe, mas não funciona. Pelo menos é um pouco isso que a leitura que eu faço. Agora, o que nós fizemos foi encaminhar um relatório para todos esses organismos e órgãos públicos. Então, foi para o TSE, a CGU, todos os órgãos vinculados a essa questão de investigação. Nós encaminhamos esse relatório chamando a atenção para essa questão. Mas nós temos que pensar que isso está muito atrelado a campanhas. E as campanhas nos últimos anos, elas não são campanhas de conscientização pelo voto, são campanhas muito mais não deixe de votar, não vote de forma, quase que de uma forma, vamos dizer, especificando uma ideologia do que, na verdade, campanha. E quando você olha para a década, para os anos 90, começo dos anos 2000, quando sai a lei, você vê que havia muitas questões envolvendo voto consciente, voto não tem preço, tem consequência. Então, você teve várias organizações não governamentais que se envolveram nessa questão. Ultimamente, o que que eu percebo? Que a questão da corrupção sai de pauta, muito impulsionada pela questão da presença da Lava Jato, que veio toda aquela questão de investigação e de tendência ou não, não me interessa, mas a retirada da Lava Jato tira da pauta a questão da corrupção, e parece que a corrupção virou um problema de governo, de uma tendência X e não Y, né? Parece que é um discurso do governo X, e não é. Combate à corrupção não tem ideologia, tem consequência, e consequência muito séria. Então, o que eu observo é quase que uma questão de subtração de ações efetivas, por exemplo, fiscalização do dinheiro público, de questões muito pontuais que não têm ocorrido com tanta assiduidade como ocorria. E isso, é óbvio, tem uma relação, uma ligação direta com aquilo que a gente observa nessa pesquisa, né?
Agora, voltando para a questão do voto propriamente dito, a grande maioria dos municípios tem lá a sua justiça eleitoral. Se não tem no Sim. município menor, tem o município polo que tem a sua zona eleitoral ali, responsável pelas eleições municipais, estaduais, federais, todas, né? Tem lá no município. Qual é o papel desses organismos menores, né? A gente sai do TSE agora, que é algo muito distante do cidadão, para esses organismos menores nessa questão de corrupção, nessa questão de combate à compra de votos? Então, esses organismos menores, eles têm muito ãh, poucos recursos para fiscalizar. Então, se você pensar que nós temos 5.580 municípios, considerando a eleição municipal, que nós temos eleições municipais nesse ano, a infraestrutura deles é pequena. Então, eles fiscalizam muito mais o momento ali de coordenação da entrada na zona eleitoral, se não entrou com celular, a fiscalização é muito mais imediata do que de investigação. Porque quando há uma denúncia de compra de votos, você não consegue ter um flagrante de, 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 de compra de voto. É um processo de investigação. E esse processo é algo que não cabe aos tribunais regionais eleitorais, nem ao Supremo. Isso daí é uma coisa que envolve polícia, vamos dizer, um outro segmento de investigação e de acompanhamento, que é muito difícil. Então, você também tem uma limitação real dessa questão. O que talvez ajudasse era talvez pensar num dispositivo, até mesmo talvez na urna eletrônica, que pudesse, é difícil, né, mas que pudesse talvez vir como uma certificação. Não tem uma solução imediata para isso, porque é algo que ocorre fora das eleições, né? Então, é aquele momento que o cabo eleitoral está ali dentro da, de um coletivo e que vai oferecer alguma coisa para os eleitores. Agora, para além disso, o que nós recebemos após a divulgação desse relatório foi de denúncias que chegaram informalmente, isso vai entrar na pesquisa de 2026, de pessoas que são coagidas a votar. Eu acho que isso é muito mais sério. Pessoas que participam de um grupo e que são coagidas a votar no candidato que aquele grupo define. Então, tem questões religiosas, tem questões, vários segmentos aí que chegaram até nós essas denúncias. Não podemos, porque não tem prova, é a fala, né? Mas que é um indicativo também preocupante. É, isso tem aumentado nos últimos anos, né? É algo que a gente acaba escapando dos olhos, até empresas, né? Obrigando os funcionários a votarem em tal candidato, senão podem ser demitidos. Exato. Realmente é um problema sério. Agora, a questão da compra de votos, eu não sei nem se essa questão de ideologia ou de trabalhista, ela pode entrar nessa questão também, mas a compra de votos, se ela for flagrada, como a doutora já falou, com grande dificuldade, ou se for investigada e provada, ela trata-se de um crime, tanto de quem comete quanto de quem está recebendo dinheiro ali, né, doutor? Então, eu gostaria que a senhora falasse na questão. É um crime no Brasil deixar bem claro que o eleitor que está vendendo o seu voto também é um criminoso. Sim. O que poderia ser, que talvez seria interessante é uma campanha para além da conscientização. Eu acho que quando há esses casos, e normalmente a imprensa sempre divulga, que se você procurar no próprio Google, vai vir notícias de indicativos de compra de votos, né, em algumas regiões, é você tomar aquela denúncia e ir até o final. Ou seja, você começa a divulgar que isso é inaceitável, né? Então, essas ações de divulgação e de publicidade em torno do caso, que muitas vezes as pessoas acham, ah, não é interessante, ela é importante, porque é a partir daí que você mostra, para além das campanhas de conscientização, qual é a consequência da venda de voto. Então, você cria ali uma barreira legal para que as pessoas pensem um pouco mais. Agora, tem uma questão que eu acho que é muito difícil que a gente tem que considerar. O Brasil passa por uma crise econômica muito séria. Então, essa exclusão de bens e serviços, eu não tenho, por exemplo, troca por alimentos, troca por serviços, troca por dinheiro, é o retrato de um país que tenta encontrar meios, mecanismos, formas de sair
de uma situação de exclusão, né? Então, não estou falando de exclusão social, estou falando de exclusão econômica, né? Um pouco além. Então, quando você pega, por exemplo, no Amapá, que 63% das irregularidades associam-se a nepotismo, você fala, mas por que que é tão alto? Porque o Amapá é uma região pobre, tá? Então, eu vou tentar fazer dessa questão do que me é possível como uma forma de sobrevivência, né? Então você tem situações onde você vê que a população precisa daquilo para resolver aquilo que o Estado muitas vezes não resolve. Eu estou esperando, eu não estou justificando, tá, a compra de votos, mas eu estou dizendo que existem condicionantes que estão muito vinculadas à região de bolsões de pobreza, regiões de exclusão econômica, exclusão financeira, empobrecimento do país, que aumenta. Então, o que que você vê, por exemplo, é muitas vezes uma prática que vincula-se àquilo que vai me permitir ganhar imediatamente e resolver o meu problema de imediato, porque você tem um Estado que muitas vezes não está ali presente. Perfeito, doutora. Só para a gente finalizar aqui, eu quero lembrar a você que está nos assistindo ou está nos ouvindo que a compra de votos é crime e que se isso acontecer nas eleições agora de 2024, você pode denunciar utilizando aí a Justiça Eleitoral, os canais do TSE, até mesmo a própria polícia, se for necessário, mas antes de qualquer coisa, não aceite a compra de votos. Esse que tentou comprar o seu voto é o que você menos deve votar. Inclusive fazer uma propaganda contrária para ele, divulgar para os seus amigos, conhecidos, que fulano tentou comprar o seu voto. Só assim a gente vai começar a caminhar para melhorar a nossa sociedade, o nosso município, depois o estado e depois o país. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada. Obrigado, doutora Rita, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.